Olá, Voltou? não sei. Vocês estão vendo aí? Tá, voltou. Oi, caiu, não sei o que aconteceu aqui. Acho que foi problema com o Face. É outro vídeo, Cláudia. É outro vídeo. Então, eu tô recomeçando aqui, vou continuar de onde eu parei, tá? Então, eu tô comparando aqui a nossa vida com o parque de diversões aí, né? Então, eu já falei da primeira infância e tava contando, né, do balanço, que o balanço é aquele brinquedo gostoso que sobe, vai, vem. E eu tava contando desse episódio que aconteceu comigo, a gente tava num restaurante e eu fui balançar. E aí eu já sabia balançar sozinha, a gente devia ter uns 7 aninhos mais ou menos, já sabia balançar sozinha. E aí eu tava lá, toda empolgada, balançando, 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 e quando eu vai pra frente a gente estica a perna, né? E aí de repente passa um moleque na minha frente. Me deu um desespero porque eu queria parar o brinquedo, mas não dá pra parar, né? Você tá lá no ar, lá em cima. Eu gostava de bem alto, né? Eu tava lá em cima. Quando eu vi o menino vindo, não tive o que fazer. Dei-lhe um pontapé no nariz, começou a sangrar o nariz do moleque. Aí, o que aconteceu? Aí o que aconteceu? Meu tio que estava ali tomando conta da gente, porque eles não deixavam a gente sozinhos, né? Ele veio correndo, porque a família do menino, a mãe do menino, já veio correndo querer me pegar, achou que eu tinha culpa, né? Aí o meu tio tinha visto o que tinha acontecido e falou, não, foi ele que passou, ela não podia fazer nada, não dá para brincar o balanço, né? Então, você vê a importância da supervisão de um adulto, porque a gente chama supervisão, né? Eles ficam atentos a tudo que está acontecendo. Então, a gente não pode deixar a criança ali sozinha, a gente tem que estar sempre perto, né? Durante toda a infância. E assim na vida também, né? A criança, quando ela tá mais velha, tal, elas podem até já saber balançar, mas ela precisa dos pais ali do lado para fazer as tarefas, para ir para a escola, para poder ajudar a fazer a lição, ver se a criança está com alguma dificuldade, né? Você não vai largar teu filho de 7, 8 anos, nem de 9, nem de 10, nem de 12, sozinho fazendo lição. A gente precisa estar supervisionando, vendo se tem alguma dificuldade, vamos ajudar, né? Se consegue fazer sozinho, ótimo, mas fica sempre ali de olho para ver se não está com alguma dificuldade, né? Para a gente poder ajudar. Por mais independente que a criança seja, ela precisa ter uma supervisão dos mais velhos. Ela precisa dos pais, né, em casa, dos professores na escola, para poder continuar, para poder ter um aprendizado correto, legal, né? E aí, a gente continua o crescimento. Então, foi lá, começou no carrossel, devagarzinho, né? Aí foi para o balanço, sobe, desce, mas tudo controlado ali, os pais junto e tal. Aí a gente cresce, chega ali naquela fase da pré-adolescência, né? Nos 10 anos, mais ou menos. Aí o que acontece? Vamos continuar subindo nos brinquedos, né? Porque os brinquedos, inclusive nos parques, eles têm até uma reguinha ali, né? Que é para medir se a criança tem uma certa altura, ela pode ir naquele brinquedo. Se ela não tem aquela altura, ela não pode ir no brinquedo. Então é tudo regulado. Então por isso que a gente tem que tomar muito cuidado nas fases da vida da criança também, né? Deixar a criança ser criança. A gente vê muitos pais que às vezes tolhem a infância da criança, né? Então a criança ela tem que ter aquela fase de engatinhar, né? A gente tem muita criança que acaba tendo problema motor mais tarde porque não engatinhou, não teve desenvolvimento dos músculos da palma da mão. Então ela precisa ter todo esse processo de desenvolvimento, né? Então a gente precisa respeitar o tempo, a maturidade de cada um, né? Bom, aí a gente continua o crescimento e do balanço agora a gente passa para a roda gigante, né? Roda gigante já é uma emoção a mais, né? São novas emoções, aquele sobe e aí desce, né? Às vezes a gente permanece lá no alto, né? Porque tem que entrar alguém ou sair alguém, aí você fica lá em cima e dá aquele friozinho na barriga que não acaba, né?
Mas nessa idade a gente já é mais sociável, já tá ali mais para brincar com os amigos, né? Já sai com esses amigos, já tem mais liberdade, né? Com a liberdade aumentam as sensações, as emoções, né? São novas sensações, aquela subida, aquela descida, né? Quando a roda gigante fica lá parada lá em cima ou lá embaixo para subir, para descer alguém, a gente já começa a ter sensações diferentes, né? A gente começa a ter dificuldade, a ter contato com algumas dificuldades. Então a gente começa a enfrentar os medos que a gente tem. Né? Então quantas pessoas acabam ficando às vezes até com medo de altura por algum problema que aconteceu numa roda gigante aí, né? Mas a gente tem a certeza sempre, mesmo que a gente passe por alguma dificuldade, a gente sempre tem a certeza de que tem os pais da gente ali atrás, né? Supervisionando para ajudar a gente. Né? Então a gente tem sempre essa certeza que vai ter alguém para dar um colo ainda pra gente, né? Para sufocar aquele medo, para tirar aquele medo da gente, né? E aí vem aquela fase da adolescência, né? O turbilhão de emoções, né? A gente sabe que a adolescência é uma fase de muitas mudanças, de muitas coisas novas, né? Que a gente compara, eu vou comparar aqui com a montanha-russa. Montanha-russa é quando a gente chega na adolescência, então aquele monte de emoção, e sobe, desce, vira, e vai para cá e vai para lá, né? Então é um turbilhão mesmo de emoções, é uma montanha-russa, né? É quando o jovem, né, a criança, o adolescente, ele se acha adulto, mas ele ainda não é adulto, ele já se acha independente, mas ele ainda tem uma certa dependência dos pais, né? E é isso que acontece na montanha-russa, né? Aquele sobe, aquele desce, um momento acha que é mais adulto, outro momento se acha criança, não quer muito que os pais fiquem ali atrás, né? Então tudo isso para quê? Para aprender, para se tornar realmente independente, para quando a gente chega naquela fase adulta, a gente já ter essa independência, que é o que a gente precisa ter, né? Que é onde a gente chega, né? A fase de adolescência até a fase de adulto, não existe assim muito os cientistas agora, os psicólogos, psicopedagogos, tal, eles não conseguem ainda determinar quando termina a adolescência e começa a fase adulta. Porque diz que tem gente que é adolescente até os 30 anos de idade, tem gente que é adolescente que com 18, 19 anos já se torna um adulto. Então, vai muito da pessoa, né? Mas a gente fica adulto uma hora, um momento a gente fica adulto. E a gente continua no parque de diversões, né? Os brinquedos agora acabam sendo mais perigosos, né? São mais assustadores muitas vezes, né? É montanha-russa, é trem fantasma, é aquele elevador, né? Que sobe e desce, é o trem-bala, aquele chapéu mexicano, né? Que fica girando. Não gosto muito dele porque deixa a gente meio tonta, mas são os brinquedos de adulto. São aqueles brinquedos onde o perigo aumentou, as surpresas são maiores, né? Agora a gente pode brincar sozinho no parque, né? Pode se divertir com os amigos ou pode deixar a brincadeira de lado, pode desistir da brincadeira. Nós temos agora, como adultos, o poder da escolha. E aí você escolhe. Cada brinquedo vai trazer algo inesperado para você. Que nem a montanha-russa, né? Que tem os seus altos, os seus baixos, tem as suas surpresas, as suas emoções, tudo tem ali na montanha-russa. Na nossa vida, a gente também depara o tempo todo com acontecimentos novos que trazem alegria, trazem tristeza, trazem medo. É uma avalanche de emoções que a gente passa, né? Até na semana passada eu passei por uma avalanche dessas, né? Todo mundo sabe que a Mariana fez uma cirurgia aí. E eu tava lá na sala de espera, bonitinha, que tinha me falado que assim que acabasse a cirurgia, eu ia ser chamada para ir pro quarto com ela, tava tranquila lá esperando. De repente a moça me chama, fala, dona Marta, ela fui eu, achando que já ia pro quarto, a senhora está sendo chamada no centro cirúrgico. Nesse momento, eu me senti exatamente caindo da montanha-russa, né? Foi um negócio que subiu tudo que foi hormônio, começou a me dar tremedeira, não sei como eu cheguei no centro cirúrgico. Então foi um turbilhão. Eu cheguei lá, o médico era para falar que tinha corrido tudo bem, que ela já ia pro quarto, não sei o que lá. Mas até o médico falar isso para mim, eu passei por uma sensação de montanha-russa. E eu acho que a gente passa por essas sensações o tempo todo na nossa vida, né? Existem momentos que a gente fica mais
calminho, mais light, mas existem momentos em que a gente vai lá em cima, a gente tem uma aventura total. Às vezes dá vontade, as surpresas são tão grandes, os obstáculos são tão ruins, que dá vontade até de sair do parque. Dá vontade, parece que a gente não vai conseguir enfrentar as dificuldades, né? Aquele turbilhão de coisas que estão acontecendo. Parece que o sofrimento não vai acabar nunca. E aí tem gente que tem vontade de sair do parque. Tem gente até que sai do parque, né? Que sai antes do parque ter fechado, né? Mas a vida, o parque, é uma aventura, gente. Essa aventura ela tem que continuar. Não pode parar, não pode desistir. No parque da nossa vida, a gente aprende dia a dia. Só que a gente precisa entender que tudo que acontece para nós, que acontece na nossa vida, é para o nosso crescimento. É para a gente saber enfrentar as dificuldades, para a gente poder ultrapassar os obstáculos. Ele nos permite chegar em lugares que são maravilhosos quando a gente ultrapassa esses obstáculos todos. A vida, gente, é um presente que a gente recebe e a gente precisa saber viver, né? Nesse livro que eu falei no começo, aí, no jeito Disney de encantar os clientes, eu encontrei muitas curiosidades que eu acho que a gente pode trazer para a vida da gente, e isso vai ajudar a gente a melhorar o nosso parque de diversões, porque lá na Disney, quem já foi para lá, eu nunca fui, mas quem já foi para lá, e pelo que eu li no livro, me deu até vontade de ir para lá lendo o livro, lá é uma organização total. Qualquer pessoa com quem você conversa sabe te falar as informações necessárias, é uma limpeza divina, tudo funciona perfeitamente. E para começar, lá na Disney, os clientes, né, as pessoas que vão lá para passear, eles não são chamados de clientes, eles são chamados de convidados. Então eles são convidados. Então, se você for para Disney, você é um convidado a conhecer o parque. Tá? Os artistas, né, que são aqueles que fazem o Mickey, as princesas e tal, são chamados de personagens. Então são os personagens. E as pessoas que são formas de chamar as pessoas de outra forma, né? Então os clientes são convidados, os artistas personagens e os trabalhadores são elenco, tá? No Parque da Vida, nós somos todos convidados. Convidados a nos emocionar, convidados a sofrer, convidados a chorar, sorrir, viver e se divertir. A gente é convidado, estamos aqui como convidado, vamos aproveitar o momento, né? Há momentos em que nós somos um pouco elenco, a gente precisa cuidar da logística, né? Precisa cuidar da limpeza, de ajudar os irmãos na profissão que a gente tem, a gente precisa ajudar o outro, então a gente é um pouco elenco também, quando a gente está a serviço dos irmãos de caminhada, né? Mas a gente também, e eu acho que aqui a gente é muito isso, nós somos também personagens. Nós não é diariamente, mas é todo momento nós temos um papel, somos um personagem. Ou você é tio, ou você é tia, ou você é pai, ou você é filho, né? Você é irmão, você pode ser professor, você tem o papel de aluno, de avô, de avó, o profissional, né? Um dentista, um médico, um enfermeiro, somos todos personagens vivendo nesse enorme parque de diversões, né? É o enorme parque da vida. Né? O Disney é o parque da Disney, que é o parque da vida, né? E para tudo isso funcionar direitinho, existem algumas regras que são utilizadas lá no parque da Disney. E eu coloquei algumas delas, né? Eu enumerei sete dessas regras, né? Que eu vou colocar como valores, para a gente fazer com que o nosso parque da vida seja o melhor e maior parque do planeta, que funciona perfeitamente, tá? O primeiro desses valores, lá na Disney eles chamam de aloha, que é uma palavra havaiana, né? Que em português quer dizer amor. Amor em tudo que você faz. Seja você do elenco, convidado, do personagem, você tem que ter amor naquilo que você faz. Quando você age com amor, você vai ter um parque organizado, um parque bonito, um parque com tudo em ordem. Amor, você vai conseguir sobreviver aos sustos, às adrenalinas, à montanha-russa, tudo vai passando, porque você tem
amor. Você tem amor ao servir o outro, ao estar com o outro, ao conviver com o outro. Amar aos colegas de elenco, amar os personagens, amar aqueles com que a gente contracena, amar os convidados, amar para que a gente possa servir direito. Amar, inclusive, e principalmente, a nós mesmos e amar a Deus. Né? Então é o amor numa forma geral. Aí o seu parque da vida vai funcionar muito bem. Outro valor é o equilíbrio. O equilíbrio que vai gerar a estabilidade e a organização, ou vai ser gerado pela estabilidade e a organização, né? O que significa isso? É você ter um plano de ação para alcançar os seus objetivos. E ainda, mesmo com esse plano de ação, não deixar de dar atenção para os colegas de elenco e para os convidados. Então, você tem que ter organização, você tem que ter estabilidade para manter o equilíbrio, né? O meio da régua. Então, a gente tem que se manter em equilíbrio. Esse equilíbrio vai fazer com que o parque funcione corretamente, tá? Outro valor é a coragem. Olha que bonito, coragem. Seguir o caminho com determinação. Viver cada dia, cada problema até alcançar a solução. Olhar, focar na solução daquele problema e chegar à conclusão daquilo, né? Porque tem gente que começa e não acaba. Começa a fazer uma coisa e para. Começa a fazer outra coisa e para. E não termina nada. Então a gente tem que ter coragem e determinação para chegar até o final daquilo que você está querendo fazer. Né? Uma coisa de cada vez. Comecei hoje, eu vou tirar o dia para fazer tal coisa. Se for preciso, faz uma agenda, né? Anota, faz papelzinho. Tem gente que gosta de colocar aqueles papelzinhos que eles tem um nome, aqueles papelzinhos que gruda, né? Post-it, né? Aqueles papelzinhos que tem que fazer isso, fazer isso, fazer isso. E aí, mas faz uma coisa de cada vez e faz até o final. Não adianta ficar, começa uma coisa, começa, porque você desiste. E a gente não tem que desistir nunca. A gente tem que ter determinação, tem que ter crença naquilo que a gente está fazendo. Sabe? E aproveitar a nossa caminhada. Você sabe que o melhor de uma viagem não é a chegada, mas sim o caminho. Eu vi uma vez uma história do padre Fábio de Mello falando da mãe dele. Que ele foi viajar, ele é de Minas, né? E ele foi viajar com a mãe dele de ônibus. Aí ele disse que ele entrou no ônibus e já encostou ali e dormiu. Só acordou quando chegou lá em Minas Gerais. Aí quando chegou lá, ele olhou para a mãe dele acordadona, né? E ele falou, nossa mãe, você não dormiu nem pouquinho? Ela olhou para ele e falou, imagina filho, eu dormir e deixar de aproveitar a viagem? Deixar de aproveitar a paisagem? Aqui, Minas, eu já tô aqui todo dia, mas o caminho até aqui, o melhor da viagem é o caminho, né? Então, admirar a paisagem, admirar as pessoas que estão perto de você, estar com as pessoas, né? Estar com todo mundo perto, né? E aproveitar esse momento, aproveitar cada momento que a vida te reserva. Né? E não se preocupar já lá no objetivo. Você vai chegar lá, mas calma, aproveita o caminho, aproveita, vê a paisagem, vê quanta árvore nova que apareceu nessa estrada, né? Olha quanta coisa nova está acontecendo e você está deixando passar porque você está dormindo, você está preocupado lá com o objetivo final. E não é assim, a gente precisa estar a caminho, né? E caminhar, tá? Outro valor importante é a diversidade. Vocês já pensaram que coisa chata seria o mundo se todo mundo fosse igualzinho? Ia ser um monte de robozinho, né? Que eles têm até filme que mostra os robozinhos. Pô, muito chato. Muito chato. A alegria da vida está nas diferenças que a gente tem. E é claro que a gente precisa respeitar e valorizar essas diferenças que existem no planeta, nas pessoas, né? Seja convidado, seja elenco, seja personagem, são diferenças. Os indivíduos de cada um desses ciclos aí é diferente um do outro e a gente tem que respeitar essas diferenças, valorizar o diferente. Né? A gente tem que ser abrigo e morada dos amigos, né? Os amigos, das situações. A gente tem que dizer não ao preconceito,
sabe? A gente não pode ficar imaginando uma coisa, pô, vai lá conhecer a pessoa, não fica pensando numa pessoa, se a pessoa tá de cara feia, por que que ela, vai lá, pergunta, o que que aconteceu? Você tá com algum problema? Eu posso te ajudar? De repente você pode até ajudar aquela pessoa e você tá ali com preconceito, não vou chegar perto, tá de cara feia, nossa, olha, a pessoa parece que tá chorando, pô, vai ver por que que ela tá chorando, né? Não fica com preconceito, não fica imaginando o que pode estar acontecendo, sem chegar. Outro valor é a... Aí, voltou, desculpa. Não sei o que está acontecendo hoje, nunca vi acontecer isso. Bom, vamos lá, continuando. Então, eu estava falando da honestidade, né? O próximo valor, honestidade. Agir com as pessoas de maneira sincera e direta. Isso que eu chamo de empatia. Eu chamo não, a gente pode pôr o nome de empatia, né? Ou seja, colocar-se no lugar do outro e fazer para o outro aquilo que você gostaria que fizesse para você. E não fazer para o outro aquilo que você não gostaria que fizesse para você. Então, empatia é isso, é você se colocar no lugar do outro, né? Ser fiel a você mesmo. Reconhecer os seus erros, admitir quando você precisa de ajuda. Isso, gente, é saúde mental, inclusive. Quando você precisa de ajuda, peça ajuda. Né? Não fica, não, eu vou resolver. Não, isso vai dar certo. Isso vai passar. Meu, não. Procura ajuda, procura alguém, conversa, fale, seja fiel a você mesmo. Não deixe que a situação acabe com o seu bem-estar, com a sua saúde mental. Né? O outro valor é a integridade, agir de acordo com as suas crenças. E aqui eu coloco uma coisinha, a gente tem que substituir a negatividade e a crítica, que a gente tem mania de criticar tudo que os outros fazem, né? E substituir essa negatividade, essa crítica por atitudes positivas. Vamos pensar positivo, vamos levar as coisas na boa, vamos ser exemplo para os outros. Você sabe que a gente ensina, aliás, falam que a melhor forma de ensinar é o exemplo. Eu digo que a única forma de ensinar é o exemplo. Não adianta você ensinar para o teu filho a fazer uma coisa se você não faz. Não adianta você ficar falando para as outras pessoas fazerem alguma coisa e você não fazer. Né? É que daí você falar, para de fumar e tá com um pacote de cigarro no bolso. Né? Então, a gente tem que ser exemplo, porque é através do exemplo que a gente ensina as pessoas. É fazer aquilo que você fala e não simplesmente falar para os outros fazerem e não fazer nada. Né? A gente tem que fazer valer a pena cada verso do poema de acreditar. Né? Acreditar. E o último valor é um que é muito conhecido, porque ele foi muito falado quem assistiu o desenho Lilo e Stitch, né? Fala de Ohana. Ohana quer dizer família. E segundo a Lilo e Stitch, família quer dizer nunca abandonar. Tá? Então, ser família, estar presente na sua família, presentes, a família da gente são presentes que a vida coloca para nós, que a vida traz para a gente, segundo a música Trembala, né? São presentes que a vida nos traz, né? Esse desenhinho aí, a Lilo, o Stitch ele é um monstrinho lá que é de outro planeta e ele é adotado pela Lilo, que é uma menininha tadinha, o pai e a mãe dela morreram, então, e ela adota o Stitch. E ela mostra uma fotografia da família dela, que tá a mãe, o pai, ela e a irmã, né? E ela fala, Ohana. Ohana é família. Família quer dizer nunca abandonar. E o Stitch, quando ele é pego, ele fala que a família dele é ela, né? Ela e a irmã dela é uma família esquisita. E é uma família torta, né? Porque hoje em dia a gente não tem mais aquelas famílias certinhas como existiam antes. Né? Antigamente a gente falava família, era o pai, a mãe, o filho, a filha, a avó, o avô, era isso, era família. Hoje em dia não é mais assim. Família somos todos nós. Isso aqui é uma família, né? Existem famílias, agora o pai tem outra mulher, a mãe tem outro marido, e aí tem os filhos desse segundo casamento, que se dão bem com os outros irmãos. O importante é que todos se deem bem. É que cada pessoa que seja membro da família possa apoiar, incentivar, ajudar, respeitar. Respeitar cada um nas suas diferenças. Motivar as pessoas a terem um entusiasmo por aquilo que elas fazem, né? Mostrar se a pessoa errou, mostrar que ela tá errada. Olha, tá errado aqui, vamos tentar corrigir o erro. E não ficar criticando. Viu, fulano fez isso. Não é assim, né? Vamos lá, vamos corrigir o erro que cada um cometeu, né? Nós somos uma família que convive nesse imenso parque de diversões, né? É a vida. Esse parque tem várias estações para parar,
A gente pode escolher um monte de coisa. A gente tem várias escolhas a fazer quando a gente entra nesse parque de diversões. Primeiro, você pode só observar, ficar olhando, né? Segundo, você pode entrar nos brinquedos, uma escolha. Vou entrar nos brinquedos e me divertir. Você pode entrar na vida para se divertir, para ser feliz. No parque de diversões, você pode descer de um brinquedo, conhecer em volta e voltar para o mesmo brinquedo. Eu gostei mais daquele. Ou você pode descer, conhecer e experimentar brinquedos novos. A gente pode aproveitar cada momento. Temos que aproveitar cada momento. Os bons e os ruins. Porque tudo é aprendizado, gente. Tudo é evolução. Por isso a gente não deve desistir nunca, nunca, nunca. Viver a vida. E se errar, volta atrás. Corrija o erro. Perdoe, peça perdão, não custa nada. A gente tem que sentir que nós somos infinitos dentro de um universo. Saber sonhar, sonhar. A vida, olha só, que tem na música, a vida é trem-bala e nós somos passageiros prestes a partir. A gente nunca sabe quando vai partir. Então, abrace mais, sorria mais. A vida é para ser vivida com alegria, com leveza, com amor. Viva a vida e diga sim a todos os dias para ela. Todo dia a gente deve dizer sim para a nossa vida. Diga sim, como diz a Ivani. Vamos aí, Ivani, o Leandro, né? Diga sim para a vida. Aprenda com a vida. Gente, a vida é um parque de diversões. Divirta-se, tá bom? Vamos nos divertir nesse parque de diversões? Eu espero que vocês tenham gostado da palestra, apesar das caídas de internet aí que deu, mas acho que deu para passar a mensagem, tá? Então vamos lá, gente. Vamos viver como se a gente estivesse num parque de diversões. Vamos levar a vida com leveza, com amor. Sorria, abrace, cante. Quem canta seus males espanta. Então cante e seja feliz, tá bom? Espero ver vocês na próxima palestra. Vamos ver se não cai a internet. Um beijo no coração.